Olá, tem um vídeo agora que eu vou mostrar para vocês um trecho que é uma pesquisa então que a gente fez sobre um laboratório. A gente estava querendo entender bases subterrâneas ou ciência da vida do corpo lumínico. E daí a gente acessou aqui um trecho que é interessante, eu vou passar aqui. Vamos lá direto, eu vou fazendo pausa. Me vem a palavra laboratório da vida, germe, embriões, como se não fosse Aqui é para a gente entender então que o que eu perguntei é onde é que a gente está. A gente está numa espécie de laboratório que trabalha sobre os que é vivo, né? Mas a base da vida ainda, germes, embriões, tá? como fosse um espaço compartilhado de criações de vidas, de possibilidades de vida, independente da linguagem, da Uhum. forma, mas Vamos dizer assim, quando a gente está nesse processo de criação da vida, é que esse trabalho, eu sei que pausa, esse trabalho, né, entre parênteses, tem a ver com a minha experiência, com memórias. Todos nós já fizemos parte da criação de vidas, né? Nós mesmos somos uma manifestação de vida existindo aqui, então manifestados, e como a vida se manifesta, como a gente vai criando vida, né? Então, isso não é aqui na Terra, porque aqui na Terra a gente cria vida fazendo amor e tendo os filhos, e então aqui está falando da outra forma de vida, do começo de vida. Então, independente de linguagem e da forma que vai haver esta vida, a gente está falando de códigos que montam a vida, a luz, a energia vital, o começo da informação transformando-se em energia, tá? Mas aos poucos vocês vão entendendo. Isso é só porque vocês já conseguem acessar memórias de vocês sobre isso, a partir dessas informações. e coisas novas também, criações de novos germes e novas formas também. Uhum. A sensação que eu tenho é que se apresenta alguém, né? Alguma força ali, um ser espacial, um ser do espaço, um cientista espacial. Tá. Só me vem o nome acho que o mesmo nome que a gente estava falando, Sirius. Posso falar com o Sírio? Uhum. Então, o que aconteceu aqui? Eu tava pesquisando, né? Junto aí com a colega, e então ela trouxe uma figura, sentiu uma presença. Eu também estava sentindo ali essa presença desde o começo, ele estava ali observando. De repente, ele se apresenta, chegou o momento de a gente entrar em contato com ele, para ele explicar um pouco mais ali sobre o local onde a gente está, nesse laboratório, como é que funciona essa criação de vida. Vamos lá, vamos Me dar a vem sequência para entender a como é criação que surge de isso. cientista espacial. Tá. Só me vem o nome acho que o mesmo nome que a gente estava falando, Sirius. Posso falar com o Sírio? Uhum. Você pode nos contar como é que é o seu trabalho aí, o que que vocês realizam? Sim, são muitas coisas que realiza aqui em vários níveis e esferas diferentes de tudo, O laboratório desde a criação de coisas mínimas, como é também esferas diferentes de estudos, né, e de criação. Aí ele está falando ali, revisar a criação das coisas mínimas, como também planetas de planetas, e espaços como também de maiores. planetas e espaços maiores. Então, participar ali da criação, tanto da vida como a gente percebe, como seres, como germes, células, né? Até planetas e espaços maiores, né? Aí vocês vão entender que tudo tem vida, um quasar, um pulsar, um buraco negro, né? Mas, bom, vamos lá. Partilhado com quem? Entre quem? Vários outros pesquisadores de vários lugares
outros lugares também. Então, um lugar Ok. onde tem vários pesquisadores. É um lugar que a gente chama, gente, astral, né? Um lugar de um outro plano dimensional que não esse na Terra, mas que inclui o plano da Terra também. Por exemplo, nós estamos na Terra, estamos ali agora nesse laboratório conversando com o ser ali que está explicando. Estamos fazendo uma visita ali, né? Espiritualistas, algo assim. Talvez você não entenda, espiritualista. Espiritualistas entendo. Então, há militares ou não? Há militar. Humanos, militares em corpos sutis, sim. Fazendo pesquisas. Não para um órgão militar, mas que envolvem questões militares também, nos níveis de revelações, de graus dos segredos, das coisas ainda que existem. Aí eu estava perguntando dos militares, gente, porque um grau alto, né, da sabedoria que existe com os militares, eles percebem e têm contatos, né, com esses outros planos, com seres, com frequências. Tem muitas pesquisas, né, dos níveis de frequência em que a gente percebe e que a gente não percebe com o aparato, com o aparelho, não percebe usualmente, né, com o nosso corpo físico, mas com as glândulas, né, o terceiro olho, com a sexta, sétima, com o sexto e sétimo sentidos. Então, eles têm aparelhos também que amplificam isso e que conseguem acessar esse outro conhecimento, esse conhecimento que ainda às vezes está semi-oculto hoje em dia, né? Então tem a ver com, eu pergunto porque tem a ver com as revelações agora que estão acontecendo, né? Com a percepção, como todo mundo começa a perceber agora os outros planos dimensionais, então a gente vai entender que algumas pessoas, grupos de pessoas, por exemplo os militares, já têm acesso bem desmistificado, né? A esses planos dimensionais, a esses estudos, essas pesquisas. Vai trabalhar de um jeito com a informação. Eu já estive nesse lugar, vamos dizer assim, se eu já fiz pesquisa aí com vocês. Sim. 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 Arte. Arte de criação e experimentação, simulações. Com a mente, tem a ver com a mente. A mente e as repetições. Me parece algo assim. Ou seja, está dizendo ali que eu já estive ali e que eu trabalhava a questão de plasticidade mental, entender como é que funciona a mente e as criações, né? Porque a imaginação coloca as coisas em prática, a imaginação faz com que os códigos amorosos, os táquions, que os códigos informacionais se unifiquem, transformando isso em energia, ou seja, passando pelo éter e se plasmando nos planos dimensionais e, consequentemente, em algumas escolhas, vem até a matéria, né? Em alguns planos dimensionais mais densos. Aí, então, todo esse processo de criação eu já participei e estava aí lembrando disso, né? Cada vez, isso já faz um tempo essa pesquisa, e hoje em dia, 2022, eu já lembro muito mais das minhas experiências, como esse cientista, que todo cientista é o que a gente diria hoje é um espiritualista, né? Dá no mesmo. Dentro do plano da ciência atual, a ciência agora de 2022, ser um espiritualista é ser um cientista é compreender frequências e vibrações, né? É acessar o campo informacional, os códigos, as energias, através do que se chama quântico ou até subquântico, né? Você trabalha em quê? Embriões que retornam à vida. Que tipo de vida? Vários tipos de vida. Humano, na Terra, inclusive? Sim, trabalho na colocação dele na vida, na implementação dele à vida. Certo. E a essência do embrião vai
Não é ela que realiza esse trabalho? A consciência? É um trabalho conjunto. Então seria, para nós, o nível de consciência. Essa seria a energia lumínica instalada ou habitada, animada, no que seria embrião, na base da criação. É como se todos tivessem uma carga lumínica. Gente, o que eu estou falando aí é que a questão era se o próprio ser cria a sua vida. Sim, mas quando você está num processo de existência, de manifestação, né, é todo um processo de encontros coletivos. Então, como nós somos um coletivo, como nós estamos em telepatia, em contato com tudo que existe, quando a gente está criando, a gente está se reunindo. Como o ser humano se reúne duas pessoas para fazer uma terceira, que é um filho, uma filha, né? Então, a gente está se reunindo para preparar uma vida, um embrião, né? Então isso é coletivo, isso não depende só do espírito, vamos chamar assim, né? Da consciência que vai habitar esse ser, né? Depende da gente, porque a consciência somos nós vamos habitar esse ser ali, mas vai ser uma manifestação nossa, né? Uma parte, vamos chamar assim, uma fractal, que vai ter vida própria, consciência própria, individualização. E daí, o que a gente começa a falar agora? Sobre o lumínico, sobre essa individualização, sobre esse corpo lumínico, que seria um exemplo de corpo espiritual, né? E que dá essa base de vida, que depois se transforma em ânima, em alma, né? Junto com as memórias. A alma como essas experiências regrupadas, formando o que é um corpo memorial, que a gente chama de alma, né? Que está armazenando todas essas experiências através de informações vivenciadas pelas energias, pelas frequências, pelas vibrações, né? Corpo emocional, mental. Então, tem um corpo lumínico aí que dá essa presença de vida. A carga lumínica desde qualquer ser que tenha sopro de vida, ele vai trazer cada folha, cada flor, e a gente não consegue enxergar, mas brilha aqui também, como você vê aí, tem brilho Tá também. falando aí, então, da nossa chispa divina, que a gente chama, né? Que é a nossa luz, né? É o nosso códigos lumínicos, o nosso lumínico que dá a vida, que tem todos os elementos todos os elementos de vida, tem essa luz, né? E, consequentemente, óbvio que são consciências, né? Que tem uma certa consciência. As vidas vão experimentando individualmente e vão relembrando da sua carga lumínica, expandindo a sua consciência. E até o momento que consegue transcender de alguma forma, superar, sobressair, perceber, conscientizar, Então, vai entender. vivenciando a sua individualidade, a sua experiência, até conseguir sobressair e perceber que você é a luz, você é esse código lumínico, esse amor, né? Código amoroso, essa informação que é a luz, né? E que está existindo como energia, está existindo como matéria, inclusive nós humanos aqui, né? E como se não tivesse um tempo igual para todos, né? Ou quantos retornos são necessários para cada um, ou o tempo de cada um, ou existem momentos que tudo está mais aberto para isso, tá nesse sentido, mas cada um é um e ao mesmo tempo é um em tudo. Então, este é um momento de abertura que quem quer experimentar está facilitado, vamos dizer assim.
Está falando do tempo, então, que cada ser tem o seu tempo, mas existe o tempo de eventos coletivos, né? Então, eu estou perguntando aí, a gente está num tempo de grande modificação, né, dos planos dimensionais da Terra, desse ser vivo, Gaia, por exemplo, né, que está agora numa transição. Então, estamos todos acompanhando esse processo de conscientização, né, de se sobressair, né, de expandir, como a gente diz, essa consciência, né? Então, a partir dessa individualidade, essa luz, esse lumínico, né, vibrando mais alto, mas que a gente diz em frequências mais sutis. Então, cada ser tem o seu tempo, mas existe um processo que é coletivo, né, porque os seres vão acompanhando o processo do todo, porque nós estamos dentro desse todo. A gente tem consciência, quando a gente vai expandindo, a gente vai percebendo que a gente também é o planeta, o Sol, o universo, né? Que a gente faz parte aí desse todo. Me vem como se fosse tipo um salto, E agora é uma marco. compreensão, uma sensação de a gente perceber que a gente é esse todo, esse universo. Essa conscientização que a gente tem individualidade, mas a gente também é o coletivo, né? Mas não é para todos também. Todos estão aqui, mas alguns não estão. Cada um tem o seu tempo, alguns talvez não vão perceber isso e vão para outro processo, seu próprio processo, né? Então esses universos agora estão se percebendo, se conscientizando, todas essas formas de vida. A última informação em relação à experiência holográfica, o holograma. Vários hologramas, né? E toda essa energia lumínica está dentro de hologramas diferentes? É como se transitasse, né? Com a energia lumínica, né? Ok, então a energia lumínica pode atravessar hologramas de dualidade, outros além da dualidade, e acessar uma ampla gama de experiências, de formas de existência. Até seja ela no planeta Terra, seja em outros planetas também, durante o sono, ou durante um estado entre o sono bem e o desdobramento, também é possível. Né? Esses estados de flashes, assim, consciência, e um exemplo terreno que você comentou anteriormente, e que a humana também queria estar expressando um dos 5 o ato criativo atua e sente ao mesmo tempo, e acredita, cria uma crença, e tem algo ligado à confiança de estar liberto e transitando por essas frequências, aceitar essa posição, transitar pelas frequências e afinar a comunicação, essa comunicação, é dolorida, um pouco dolorida na matéria, porque tem uma linha tênue. Me vem muito que... Ufa, aí foi toda uma leitura da expansão de consciência, da projeção de consciência que vai percebendo as frequências, seja dormindo, né? Quando a gente sai do corpo, a consciência se desloca, a consciência não vai dormir, ela vai viajar por aí, ou ela fica no quarto ali, muitas vezes, mas a gente tem experiências, né? E acesso às informações o tempo inteiro, as informações estão circulando, não precisa sair longe porque é para dentro, a gente é o universo. Então a informação tá de acordo com a nossa modulação de frequência, a gente acessa a informação, como no rádio antigo. Durante a noite a gente vai mudando as frequências e a gente vai acessando informações diferentes, como nas rádios que tinham músicas diferentes.
né? Como numa faixa de CD que tem músicas diferentes. E é o que a gente faz à noite, a gente vai ouvindo informações novas, diferentes, né? E no trabalho artístico a gente tem muito isso, essa concentração também, esse trabalho intuitivo, porque isso não é mental, então por isso que dormindo é muito potente, apesar de muitas vezes a gente não lembrar, a maioria das vezes não lembra tudo que a gente acessou como informação, onde a gente viajou, o que a gente teve de experiência, de vivência, né? Nos planos mais sutis, a gente não lembra, mas a gente teve, e esse estado artístico também é um estado de criação, de intuição, de coração, de sentimento, é sentir, né? Então ela fala aí que às vezes é dolorido na matéria, né? Tem uma linha tênue aí entre ter essas experiências e sentir que a gente habita, volta para esse corpo e principalmente o esquecimento, né? Mas isso também é uma ideia de programação que é dolorido, ou que o esquecimento não é legal, porque agora a gente consegue lembrar, vai aos poucos lembrando, e tá tudo certo, foi uma experiência, e é uma das experiências mais interessantes que tem é esquecer, né? Para você ver de outro ponto de vista as informações, o que é o universo, o que é um planeta, o que é ser um ser, né, um ser vivo num planeta, e ser um espírito, e ser uma estrela, já fomos estrelas, o universo está dentro da gente, então como é que é experimentar isso, desse ponto de vista que era do humano, que a gente se achava meio insignificante, e de repente a gente vai despertando e nota que não tem essa comparação do que é significante e do que não é significante, porque tudo é lindo, tudo é amor, tudo é o mesmo, é a consciência se experimentando, né? Então a gente não compara mais tanto. Quando a gente deixa de comparar, a gente volta e diz, nossa, como a experiência na Terra foi de comparação, de análise, de se sentir inferior, superior, mas aí isso justamente vai quebrando, vai desaparecendo esse nossa, porque vivemos assim, porque a gente justamente vai lembrando, vai readquirindo nossas capacidades, né? E esse é o momento disso. Vamos ver o finalzinho agora. Conscientizando a forma de criação holográfica, a gente começa a aprender a programar, né, a nossa realidade. Então, conscientes, as nossas escolhas se tornam experiências. Quanto mais hábeis ficamos nos diversos hologramas que a gente cria para nós mesmos e que a gente compartilha, e coletivos e que participa, mais estamos expandindo e sábios, né, dentro dessa criação. Então é importante conscientizar o método de experiência holográfica. Na Terra é o corpo físico que experimenta, em outras dimensões é um corpo mental, em outras um corpo mental emocional, outros hologramas de dualidade, outros além da dualidade, hologramas hierárquicos, outros não hierárquicos. Infinitamente. Posso voltar a falar com a Simone? Sim. Muito obrigado. Ele... Me diga, ele já foi, então? Sim, já foi. Então, gente, é isso aí. Esses que a gente chama de holograma, essas experiências, são vivências para a gente realizar essa nossa viagem aqui no planeta Terra, nesse universo. Não tem nada de limitador, é uma escolha que é como a regra num jogo. Você escolhe jogar vôlei, você não vai usar o pé, você joga futebol, você não vai usar as mãos. Então, faz parte das vivências aqui, faz parte da Terra, né? Esquecer faz parte da Terra. Não usar a telepatia, usar muito menos a intuição e usar uma razão, a emoção, um instinto. A gente tem algo magnífico, a gente tem um corpo, a gente tem 3 cérebros. Então a gente reuniu vários seres, vários DNAs no universo, várias formas de vida e colocou num corpo só. Nós, como consciências, criamos esse corpo
com várias características, de várias espécies, de vários seres, e viemos aproveitar essas habilidades, né? Então a gente veio com o nosso lumínico ali, a nossa luz, experimentar aqui o que a gente chamaria de mais sombras ou de mais denso, né? Então a gente reuniu num corpo só o que tem de lindo, maravilhoso, capacidade em cada um, e no nosso próprio cérebro, né? Um cérebro mais reativo, mais instintivo, um cérebro reptiliano, um cérebro límbico, emocional, muito interessante, né? Dos seres emocionais, isso o humano entende, sentimentos e emoções. E um cérebro mais lógico, racional, neocórtex, até a própria dualidade, né, que nos trouxe experiências interessantíssimas, o próprio cérebro, parte direita e parte esquerda, e agora a gente percebe que está unificando tudo isso, né? Tá tudo se reunindo, que tudo isso que tem de base é o amor é movimento também, é expansão, é ponto de vista, é compreensão, é consciência. Então, o que a gente está reunindo, tudo isso num ser magnífico que se compreende todas as formas de vida deste universo, porque dentro da gente tem um pouco de cada ser, de cada pensamento, de cada forma de viver, né, das fractais que se criaram, que passaram a se manifestar neste universo, nas várias dimensões. Eu estou falando em todas as várias dimensões, né? Então, é isso aí. Comente, escreva. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, gente.